Nós leremos apenas uma passagem bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós leremos do verso 11 até o verso 26. Nós não estaremos expondo essa passagem, fazemos isso regularmente aos cultos à noite, mas ela ilustra as lições que eu quero considerar com os irmãos nesta manhã. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, eu quero dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre evangelismo reformado. Não sei nem se chama de evangelismo reformado, evangelismo bíblico, porque as coisas, na realidade, se confundem. É reformado porque é bíblico. Nós procuramos sempre conduzir
nossos pensamentos e nossas práticas, especialmente as práticas eclesiásticas, pelo ensino da palavra do Senhor. E alguns domingos nós estamos refletindo sobre esse tema. Estamos considerando juntos esse assunto da maior importância, que diz respeito à comunicação do Evangelho com vistas à conversão dos perdidos, com vistas à conversão daqueles que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor Jesus. E nos últimos domingos nós estivemos refletindo sobre o conteúdo da evangelização, conteúdo do evangelismo. E o tema é muito importante porque, como tenho procurado ressaltar, não devemos incorrer no engano, no equívoco, de definir evangelização, evangelismo, em termos de uma ou de algumas metodologias, ou do seu resultado, que na realidade não nos pertence, pertence exclusivamente à graça soberana de Deus através do seu Espírito. A nós compete comunicar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, mas a conversão das pessoas é obra exclusiva e prerrogativa única do Espírito Santo de Deus. Só Ele tem a capacidade, o poder de convencer os pecadores do seu pecado e levá-los a confiarem e a se confiarem exclusivamente à graça de Deus em Cristo. E por isso é que temos chamado a atenção para o fato de que evangelismo deve ser definido em termos do seu conteúdo. Evangelismo é a comunicação, de uma maneira ou de outra, de um certo conteúdo de verdades que o ser humano precisa conhecer e crer. E isso com o propósito, com vistas à conversão deles, a que eles sejam realmente arrancados do estado de pecado em que se encontram e sejam transportados para o reino de Deus, para o reino de Cristo. E esse é o assunto que nós estamos considerando aqui com os irmãos. E temos feito isso, eu ressalto uma vez mais, com um propósito prático. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem considerando essa questão, esse assunto, não simplesmente para saberem um pouco mais sobre isso, muito menos para satisfazerem a curiosidade acerca do assunto, mas para que, com a graça de Deus, nós sejamos encorajados, animados e melhor capacitados para o desempenho dessa tarefa que foi confiada à igreja, foi concedida à igreja. E, portanto, nós estivemos aqui considerando e até um pouco mais detidamente no que consiste o conteúdo da evangelização. E estive aqui considerando com os irmãos que o evangelismo é uma mensagem que se fundamenta em Deus, no conhecimento verdadeiro de Deus, conforme revelado na sua palavra. O evangelismo deve confrontar os ouvintes, os seres humanos, pecadores, com o real estado e condição em que eles se encontram, como seres humanos caídos, culpados e depravados em consequência da queda e do pecado. O ser humano precisa conhecer isso para que a mensagem do Evangelho de salvação em Cristo faça sentido.
Vimos em terceiro lugar que a mensagem evangelística é uma mensagem que focaliza Cristo, sua pessoa, sua obra, especialmente a sua obra salvadora, redentora, realizada graciosamente em nosso lugar na cruz. E, finalmente, no domingo passado, que o evangelismo é uma mensagem que demanda a resposta, exige uma resposta da parte dos ouvintes. Não é apenas a comunicação de verdades acerca de Deus, do homem e de Cristo, mas ela exige uma resposta positiva, em termos de fé, por um lado, de confiança absoluta em Cristo, e também, igualmente, de arrependimento, de mudança, de transformação, de determinação, de transformação da vida, como consequência dessa obra regeneradora, redentora de Cristo, aplicada ao coração dos ouvintes pelo Espírito Santo. Eu hoje, irmãos, quero começar a tratar de um outro tema dentro desse assunto geral do evangelismo. Havendo considerado a questão do conteúdo, eu quero começar a considerar com os irmãos, de uma maneira até mais prática, a questão dos métodos da evangelização. Eu quero refletir com os irmãos, a partir de hoje, por alguns domingos, acerca de como nós podemos, de maneira apropriada, legítima, comunicar o Evangelho aos perdidos. Isto é, quais são os meios, os instrumentos, através dos quais essas verdades que nós estivemos considerando podem ser comunicadas da maneira mais eficaz possível àqueles que ainda não foram objeto do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, como pela misericórdia e graça de Deus somente um dia nós fomos. Então esse é o assunto que eu quero hoje apenas começar a considerar com os irmãos. E para isso, ou dentro desse assunto dos métodos, da maneira como nós podemos evangelizar, eu quero começar hoje apenas considerando alguns princípios gerais que nós devemos levar em consideração e princípios que devem influenciar e dirigir e nortear as nossas atividades evangelísticas, aquilo que nós fazemos ou a escolha dos métodos que nós utilizaremos com vistas à comunicação do Evangelho àqueles que ainda não são salvos. E para isso, irmãos, é preciso ter em mente aquilo que eu mencionei há pouco, isto é, que o Evangelho, que a evangelização, melhor dizendo, ela é definida pelo conteúdo e pelo propósito. E, portanto, o conteúdo que nós estivemos considerando aqui nos 4 domingos anteriores, ele necessariamente influencia os métodos. Na realidade, o conteúdo determina os métodos que nós utilizaremos na evangelização. Deve haver uma coerência entre o conteúdo do evangelismo e a maneira como nós evangelizamos. Em outras palavras, é absolutamente necessário que os métodos que nós empregamos com o propósito de levar os perdidos a serem convertidos pela misericórdia e graça de Deus precisam ser compatíveis com o conteúdo da evangelização.
Desculpem. Compatíveis com o conteúdo da evangelização. Então, antes de nós realmente passarmos a considerar mais detidamente, de maneira mais específica, os métodos em si, tantas maneiras podem e são empregadas para comunicar o Evangelho. Os irmãos sabem muito bem disso, né? Em alguns ambientes, em alguns países, em alguns lugares, um dos métodos mais utilizados para a evangelização é a organização de grandes campanhas ou grandes conferências evangelísticas. Normalmente, uma coisa muito bem elaborada, muito atrativa, com bastante propaganda, bastante publicidade. Quando um grande conferencista ou renomado evangelista é normalmente convidado, e então uma igreja ou grupo de igrejas organizam essas grandes conferências em lugares amplos, ginásios, até estádios ou centros de conferência, ou igrejas grandes, e ali todas as coisas são dirigidas e conduzidas de tal maneira a atrair o interesse das pessoas, e para isso muita música normalmente é utilizada, apelos para virem à frente, e os irmãos conhecem bem esse método geralmente empregado para a evangelização. Evidentemente que existem vários outros métodos normalmente empregados: a distribuição de folhetos em lugares públicos ou de casa em casa, pequenos ajuntamentos, cultos ou mensagens evangelísticas realizados em locais públicos, como praças ou coisa semelhante, normalmente com o auxílio de um alto-falante, alguma coisa assim, para a voz poder ser ouvida, e uma infinidade de outros métodos evangelísticos são empregados com esse propósito. E quero sugerir, portanto, aos irmãos que antes de nós avaliarmos que métodos podem ser empregados de maneira legítima para a comunicação do Evangelho, vale a pena nós, ao invés de logo considerarmos detidamente esses métodos, e aqui sugerirmos alguns métodos que nós utilizamos ou que ainda podemos utilizar e não estamos utilizando, com vistas a levar pessoas a Cristo, vale a pena, como em tudo na vida, nós refletirmos acerca dos princípios que devem nortear, dirigir as nossas atividades evangelísticas. E eu quero sugerir aos irmãos que nós faremos muito bem se considerarmos princípios diretamente decorrentes dos conteúdos ou dos elementos do conteúdo da evangelização que nós estivemos considerando aqui nos 4 domingos anteriores. Quero sugerir aos irmãos que cada um dos elementos que estivemos considerando aqui, ele encerra algumas implicações no que diz respeito à maneira como nós vamos evangelizar. E eu hoje quero simplesmente chamar a atenção dos irmãos para esses princípios gerais que devem nortear a nossa evangelização como decorrência dos elementos que são imprescindíveis do conteúdo da evangelização que estivemos aqui considerando. O primeiro conteúdo que eu mencionei, os irmãos lembram, eu acabei de relembrar há pouco, de respeito
a Deus. Eu disse que o evangelismo, ele se fundamenta no conhecimento verdadeiro acerca da pessoa de Deus. E eu passei uma manhã de domingo, considerando esse assunto aqui com os irmãos. Eu mencionei várias passagens bíblicas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, procurando demonstrar que quando não havia um conhecimento genuíno de Deus da parte dos ouvintes, os apóstolos, na obra evangelística, eles procuravam sempre lançar esse fundamento, esse alicerce do conhecimento de um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, mantenedor do universo, Deus independente, Deus vivo, Deus soberano, que governa todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade para a consumação dos seus propósitos eternos e para o louvor da sua própria honra e glória. Simplesmente não faz sentido nós anunciarmos a boa nova de salvação em Cristo sem esse alicerce, sem esse fundamento, desculpa, sem esse fundamento das verdades bíblicas acerca de Deus, da sua pessoa e da sua obra na criação, na providência e na redenção. Seria mais ou menos como pegar um livro, uma novela, um romance, um livro, e então nós lermos apenas um pequeno parágrafo, um parágrafo ali no meio, onde nós temos uma boa notícia, um bom acontecimento, uma boa nova, e dificilmente nós entenderemos a natureza dessa boa notícia na novela, ou no romance, ou no livro, se nós não entendermos, não tivermos em mente o enredo todo, a narrativa toda, a história como um todo, e especialmente como essa história começou. Todo filme, toda novela, todo romance, todo livro tem um início, uma história, como começa essa história, onde essa história se dá, em que circunstâncias ela acontece, e simplesmente anunciarmos salvação em Cristo Jesus para a remissão dos pecados não faz sentido se o ser humano não reconhece a existência de um Criador soberano, que um dia determinou criar e disse: haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento, e ordenou a criação da raça do ser humano, Adão e Eva, nossos primeiros pais, e eles foram criados. Não fará menor sentido anunciar a salvação em Cristo para aqueles que creem na teoria da evolução e não no ensino bíblico da criação. E, portanto, como eu estive ressaltando aqui para os irmãos em um domingo anterior, nesse caso, onde não há esse conhecimento de Deus, é preciso que ele seja estabelecido. Eu lembro que li com os irmãos no livro de Atos, a pregação do apóstolo Paulo em Atenas, como naquele contexto pagão, ele, antes de começar a apresentar a Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o apóstolo Paulo apresentou aos atenienses o Deus desconhecido, e mostrando a dependência do ser humano, como Deus criou as coisas. E eu quero sugerir, irmãos, que esse conteúdo do evangelismo, ele tem implicações no que diz respeito à metodologia. Se a mensagem evangelística é uma mensagem que se fundamenta em Deus, eu quero sugerir que a evangelização, ela precisa ser solene, ela necessariamente tem que ser séria, porque ela tem que ser teocêntrica, ela diz respeito à pessoa, ela se alicerça no conhecimento da pessoa e da obra de um Deus que é santo, que é justo, que é absolutamente soberano, e quando nós nos aproximamos dele, nós aprendemos que nós temos que tirar as sandálias dos pés, porque a terra é santa. E, portanto, independentemente do método a ser utilizado, seja qual for, ele precisa ser solene.
não pode ser confundido com frivolidade ou com leviandade. Não pode ser alguma coisa light, alguma coisa assim, casual, alguma coisa que se confunda com entretenimento ou que procure, de alguma maneira, simplesmente agradar as pessoas. Não, qualquer método de evangelização, visto que se fundamenta no conhecimento de Deus, um Deus santo, um Deus absolutamente soberano, um Deus justo, Deus verdadeiro, seja qual for o método, precisa manifestar temor. E precisa, de maneira especial, nós poderíamos dizer assim, promover a glória de Deus e não do homem. Promover a glória de Deus e não do homem. Seja, não sei, depois nós consideraremos com mais detalhes os métodos em si. Mas o que nós precisamos fazer, como em tudo na vida, é passar as nossas práticas no crivo das Escrituras. E esses princípios nos ajudam a crivar, a submeter a teste as nossas metodologias, para ver se elas de fato são compatíveis com o conteúdo que nós almejamos comunicar aos perdidos com vistas à conversão deles. E visto que esse conteúdo se fundamenta no conhecimento de um Deus santo, justo, reto, fiel, verdadeiro, nós é preciso que, seja qual for o método, ele tenha em vistas não a exaltação do homem, a glória do homem, mas a glória de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, uma campanha evangelística, onde se ressalta muito o pregador, e as qualidades do pregador, e na mensagem ou na comunicação do Evangelho, o que desponta são as qualidades do pregador e não o Deus que o pregador prega ou que a pessoa comunica, então nós deveríamos considerar seriamente se essa é uma maneira apropriada para levar as pessoas aos perdidos. É interessante observar aqui nessa mensagem do apóstolo Pedro, que eu li com os irmãos, no capítulo 3 do livro de Atos. Eu poderia ler várias mensagens aqui, fiz isso já com os irmãos em um estudo anterior, espero que os irmãos tenham em mente, mas se eu fosse ilustrar com base nas várias mensagens, nós não caminharíamos. Mas eu poderia tomar aqui a mensagem do apóstolo Pedro, do Paulo, no capítulo 13, em Antioquia da Psídia, uma das grandes mensagens no livro de Atos. Eu poderia tomar a mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, ou qualquer outra mensagem no livro de Atos, e de uma maneira ou de outra o que os irmãos encontrariam é mais ou menos aquilo que nós encontramos aqui, nessa mensagem do apóstolo Pedro. E se os irmãos forem ver, uma das principais características dessa mensagem é exatamente o fato dela não ser antropocêntrica, mas teocêntrica. É o fato dela não buscar glória para si mesmo, para os homens, mas dirigir os homens para Deus. Um grande milagre havia sido realizado pela instrumentalidade do apóstolo Pedro. Um coxo de nascença havia sido graciosamente e miraculosamente curado pela agência daquele apóstolo. E quando o apóstolo Paulo começou a pregar para o povo que corria atônito, como lemos no versículo 11, para eles, ali no pórtico de Salomão, Pedro e João, nós lemos no versículo 12, que à vista disso, Pedro se dirigiu
ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E logo no versículo seguinte, Pedro não apenas desvia os olhos dele, mas aponta os olhos para o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, verso 13, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Os irmãos percebem? Penso que sim. Como o apóstolo Pedro aqui se esconde atrás da mensagem, como ele não aparece, pelo contrário, ele faz tudo para que os olhos sejam dirigidos a Deus e a glória seja tributada a Deus e não a ele como um instrumento apenas que Deus utiliza para a comunicação do Evangelho. Então, meus irmãos, aqui está um princípio a que nós devemos submeter qualquer metodologia evangelística ou de evangelização. Nós devemos, seja ela qual for, nos assegurar de que seja solene, porque nós lidamos com o Deus Todo-Poderoso. O Evangelho, ou a mensagem evangelística se fundamenta no conhecimento do Deus verdadeiro, que é santo. E, portanto, não pode ser apresentada de maneira leviana, com mais piadas do que outra coisa, ou com mais entretenimento do que outra coisa, tornando a comunicação do Evangelho absolutamente incompatível com o seu alicerce, que é a pessoa santa, justa e bendita do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e governante absoluto e supremo do universo. E muito menos os olhos devem ser dirigidos para aqueles que comunicam o Evangelho ou para as qualidades daqueles que comunicam o Evangelho. Mas aqueles que comunicam o Evangelho, o instrumento utilizado para a comunicação do Evangelho deve ficar em segundo plano, escondido atrás da mensagem e da pessoa a ser legitimamente exaltada, que é a pessoa do Deus triuno, Criador, mantenedor e Redentor. Muito bem. Esse é um primeiro princípio. Como mencionei, ele decorre do conteúdo, do elemento fundamental da evangelização, que é o alicerce do conhecimento do Deus verdadeiro. Mas quando eu considerei a questão do conteúdo, eu mencionei também que além de se fundamentar no conhecimento do Deus verdadeiro, que a palavra de Deus revela, a mensagem evangelística, ela também necessariamente confronta o ser humano com o seu estado de culpa e de pecado e a sua condição de um ser depravado e absolutamente inabilitado ou incapaz de por si próprio alterar o estado em que se encontra, em que vem esse mundo, como consequência da queda, como consequência do pecado. Os irmãos devem lembrar, eu passei um domingo aqui detalhando esse assunto, argumentando em torno desse assunto e procurando demonstrar exatamente isso. Que o Evangelho ele não apenas lança esse alicerce, a evangelização não apenas lança o alicerce do conhecimento de Deus verdadeiro, mas ele também confronta o ser humano com a sua pecaminosidade, com a sua culpa, com o seu pecado, com a sua inabilidade para alterar por si próprio a sua condição e o seu real estado. E como decorrência disso, nós podemos extrair um segundo princípio na evangelização. A evangelização não apenas precisa ser solene, seja qual for a metodologia que nós usamos,
Ela não apenas precisa ser teocêntrica, precisa buscar a glória de Deus e não do homem, mas ela também precisa ser, nós poderíamos dizer, realista no que diz respeito ao estado do homem e corajosa para poder confrontar o homem com o seu estado. O evangelista tem que ser corajoso. O crente, ele precisa ser santamente ousado, que não se confunda com presunção, com arrogância. Mas ele precisa ser ousado e corajoso para fazer o que as mensagens bíblicas fazem: confrontar o homem com a sua culpa, revelar ao homem que no estado em que ele se encontra, ele assim se encontra por causa da queda. Porque Adão, nosso primeiro pai, não obedeceu à vontade de Deus no Éden, contrariou a vontade de Deus. E como consequência disso, nós nascemos no estado de corrupção, de culpa e de pecado. E que todos nós somos de fato culpados diante de Deus. Todos nós somos depravados. Não há quem entenda, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, não há justo, nem sequer um. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o ser humano precisa ser confrontado com essa realidade. Ele precisa ser dito a ele que ele não é a pessoa bonzinha que ele pensa que é. Que ele não é a pessoa, pelo menos, com uma conduta razoável, aceitável diante de Deus, ou por obras, ou por qualquer atividade, ou qualquer coisa que ele possa demonstrar, porque ele se encontra numa condição de rebeldia diante do seu Criador. E a não ser que ele se dobre, reconhecendo o seu pecado, e se confiando exclusivamente a graça de Deus em Cristo, ele permanecerá nessa condição de rebeldia, por mais que seja, ainda que seja o maior dos moralistas. As suas obras não vão passar de trapos de imundícia diante de Deus, porque não são frutos de um coração regenerado, mas são frutos de um coração ainda iníquo, ímpio, rebelde contra a vontade do seu Criador. E exatamente por isso, irmãos, é que seja qual for a metodologia, ela precisa ser uma metodologia realista, uma maneira de apresentar o Evangelho que faça jus à realidade da condição do ser humano, caído, culpado. E para isso é preciso coragem para confrontar o ser humano com a sua natureza corrompida e pecaminosa. Repito, não precisa arrogância. Nós devemos sempre lembrar uma coisa. Eu procuro, com a graça de Deus, sempre lembrar isso. Tais fomos outrora. Nós também nos encontrávamos naquela situação em que as pessoas sem Cristo hoje se encontram. E se nós fomos arrancados daquela situação, nós o fomos, não por qualquer mérito ou virtude nossa, mas exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo. Então nós não temos do que nos gloriar. Nós não temos nenhuma razão para nos vangloriar diante dos perdidos. Mas, assim como nós o fomos, eles também precisam ser confrontados com a realidade da natureza corrompida que eles têm
da culpa diante de Deus, que recai sobre eles, e que eles estão debaixo da ira de Deus, e que são dominados pelo pecado, que eles não são livres coisa nenhuma para fazer o que querem, mas eles são conduzidos pelo Deus deste século, o diabo, que opera na vida deles e atua no coração deles, de tal maneira que eles não podem fugir disso e são arrastados pelo curso desse século. E como consequência desse fato, desse segundo elemento que compõe o conteúdo da evangelização, essa confrontação do homem com seu real estado e a sua verdadeira condição de culpa, de pecado, como consequência da queda, é que, seja qual for o método, ele precisa ser realista com relação a isso. Não está certo qualquer tipo de evangelização que enganadora, que não faz justiça a isso, que lisonjeia o ser humano pecador, apenas com o propósito de atraí-lo para a igreja, mas sem fazer com que a culpa e o pecado deles sejam despontados, sejam apresentados, descortinados diante dos seus olhos. Boa parte da evangelização evangélica, ela incorre nesse erro, nessa culpa, uma metodologia ou outra, mas se procura de todas as maneiras agradar os ouvintes e não confrontá-lo com a sua culpa e com o seu pecado. E se o evangelho precisa confrontar o homem, ele não pode ser desonesto, ele não pode ser covarde, não pode ser utópico no que diz respeito à condição do homem, mas para que ele possa reconhecer a excelência e o enorme privilégio, a pérola de grande valor que constitui o evangelho, a oferta de salvação pela graça de Deus em Cristo, ele antes precisa se reconhecer pecador, precisa ser convencido da sua iniquidade, da sua culpa e do seu pecado, e seja qual for o método, precisa ser realista para com a condição do homem e precisa ser corajoso e não mercadejar o evangelho para agradar e satisfazer o homem e não, como diz Paulo, fazer coceira no ouvido dos ouvintes, dizendo apenas aquilo que eles querem ouvir, mas com a graça de Deus, fielmente, corajosamente, declarando aquilo que eles precisam ouvir, para chegar ao conhecimento da verdade, serem salvos pela misericórdia e graça de Deus. Além disso, irmãos, nós vimos como um terceiro elemento que a evangelização, ela tem que ser centralizada em Cristo, ela tem que ser cristocêntrica. Não há evangelho sem isso. Essa é a grande boa nova do evangelho. Evangelizar, na realidade, é comunicar uma boa notícia, uma boa nova. E a boa nova a ser comunicada é que esse homem perdido, culpado, depravado, ele tem uma esperança. Ele que não pode fazer nada para alterar a sua situação e o seu estado. Ele tem esperança. Esperança de ser justificado diante de um Deus absolutamente santo, perfeitamente justo e verdadeiro. Que há um caminho, um remédio para definitivamente redimi-lo da culpa e colocá-lo justo diante do seu Criador, do qual ele se apartou como consequência da queda e do pecado. E esse caminho tem nome: o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra, a pessoa bendita, a compreensão e a fé na pessoa
bendita do nosso Salvador, não como se fosse mero profeta, e muito menos um exemplo só de moralidade a ser seguida. Coitado de nós, tivéssemos que seguir simplesmente a moralidade de Cristo, perfeito, seria nada mais frustrante para nós. Mas muitas vezes o evangelho é apresentado, a evangelização é apresentada em alguns ambientes, em alguns meios, como isso, apresentar Cristo como um exemplo a ser seguido. O Sermão do Monte como sendo um modelo de vida apenas. E isso não é evangelho, não é evangelização, isso é moralismo. A grande boa nova não é que Cristo veio ao mundo e que nós agora podemos seguir o seu exemplo. Isso seria uma péssima nova, porque nós não podemos seguir o exemplo dele. Isso não seria uma boa nova, seria uma má notícia. A grande boa nova é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e pagar a culpa que era nossa, para que nós não sejamos condenados à morte eterna. E veio a esse mundo para cumprir todas as exigências, todos os requerimentos, todas as demandas da lei moral de Deus. E assim, estar em condições, como segundo Adão vitorioso, para nos imputar a sua justiça e nos considerar justos, não por mérito nosso ou virtude nossa, mas exclusivamente pela misericórdia e pela graça de Deus. A evangelização, ela necessariamente tem esse conteúdo, essa é a essência, a apresentação de Cristo, focalizando a obra redentora de Cristo, a sua pessoa, e atribuindo todos os méritos da salvação a Ele e não a nós. E exatamente por isso, irmãos, quando nós pensamos em termos de uma ou outra metodologia de comunicação do Evangelho, ela precisa ser compatível com isso. E nessas circunstâncias é que nós dizemos que ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser exclusiva. Só Cristo salva. Não há nenhum outro meio, não há nenhuma outra maneira, não há nenhum outro caminho. E é preciso deixar absolutamente claro para aqueles que nos ouvem que as suas obras não podem alterar a sua condição. E que essa não é uma boa nova. O ser humano, pelo contrário, as nossas obras não passam de trapos de imundícia diante de Deus. E, portanto, a nossa evangelização tem que ser, não pode ser moralista, não pode ser simplesmente exigir que as pessoas façam isso, aquilo outro, que não pequem mais, que se comportem de maneira correta, apropriada. Isso não passa de moralismo, isso não tem poder algum contra a sensualidade, não tem poder algum contra o pecado. Aqueles que tentaram isso, fracassaram. Os irmãos devem lembrar de Lutero, como ele queria agradar a Deus, como ele almejava se tornar justo diante de Deus, e como ele, nesse sentido, jejuava, orava horas a fio, lia a Bíblia, se flagelava, negava qualquer tipo de conforto ao corpo, fugia de qualquer contaminação com o mundo, recluso no mosteiro, para descobrir aquilo que a Bíblia ensina, que o ascetismo não tem valor algum contra a sensualidade, e que o nosso pecado nos acompanha, ainda que numa cela escura, sem a presença de ninguém, porque o que realmente contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que está lá dentro. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. O pecado faz parte da sua natureza caída, e todo ser humano traz essa natureza pecaminosa.
E ele não pode fazer absolutamente para mudar isso, e moralismo não muda isso. E é preciso que quando nós, seja qual for o método que nós utilizemos para evangelizar, que fique absolutamente claro que há solução sim para o ser humano. E não interessa se o estado em que ele se encontra, não interessa o seu histórico, pode ter sido o pior possível. Não interessa se é ladrão, se foi bandido, se foi assassino, vil, lascivo, isso não faz diferença diante de Deus. Pelo contrário, Deus veio para salvar, Cristo veio para salvar pecadores. Os sãos não precisam de médicos. Mas que há essa boa nova, e essa boa nova é em Cristo e exclusivamente em Cristo. Não podemos misturar nada a Cristo. Não podemos acrescentar absolutamente nada à graça salvadora de Cristo. Nós temos considerado exatamente isso, estudando aos domingos à noite a carta aos Gálatas. O grande problema, o grande erro ali foi querer acrescentar a obra redentora de Cristo a exigência do cumprimento da lei de Moisés. E isso simplesmente corrompe o Evangelho. Isso simplesmente destrói a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Nós podemos anunciar às pessoas que Cristo veio a esse mundo, para que todo aquele que nele crê, independentemente da sua condição, da sua situação e do seu estado, não pereça, não se estrague, não desperdice a sua existência, a sua vida, mas pela graça de Deus alcance a vida eterna. E por isso, portanto, irmãos, seja qual for o método, ele precisa passar nesse crivo, ele tem que ser cristocêntrico, ele não pode ser humanista, ele não pode ser moralista, ele tem que ser exclusivista, não há outro caminho, mas esse caminho é absolutamente suficiente e capaz de redimir e de salvar qualquer pecador, independentemente da sua situação e seu estado. Essa é a boa nova. Um ser humano que já se viu imundo, pecador, que disse, tem misericórdia de mim, pecador, e Deus proporcionou um caminho de misericórdia e de graça para a sua salvação, exclusivamente através da obra redentora, expiatória de Cristo. Desculpa. Na cruz do Calvário. E o último princípio geral, irmãos, que deve nortear, depois nós vamos considerar em detalhes os métodos, mas que deve nortear as nossas atividades evangelísticas, de comunicação do Evangelho, com vistas à salvação dos perdidos, também decorre do conteúdo que nós estivemos considerando aqui. Eu, tratando da questão do conteúdo, agora resumi há pouco, mencionei que o evangelismo se fundamenta no conhecimento genuíno de Deus, ele confronta o pecador com seu estado, a sua situação de culpa, de pecado e de inabilidade para alterá-la, ele apresenta livremente a Cristo como único e suficiente caminho para a salvação, mas ele também exige, requer, demanda uma resposta positiva ao anúncio do Evangelho, sob pena de agravar a situação daqueles que são expostos à pregação, ao anúncio, à comunicação do Evangelho, seja por qual método for, por qual maneira for. E o homem precisa saber disso, que a mensagem que ele ouve não é alguma coisa assim opcional, ele poderá aceitar ou não, não vai fazer grande diferença na sua vida, ou que, ainda que ele não aceite essa mensagem, pode haver outra, ele não precisa responder, não tem pressa para ele responder a essa mensagem, não demanda nada dele, ele apenas precisa ouvir para ser informado acerca daquilo que é a vontade de Deus. Não é verdade. O evangelismo não é só comunicação de informações reveladas na Bíblia, por mais genuínas que sejam elas. Mas a evangelização exige arrependimento e fé. E exatamente porque a evangelização exige arrependimento e fé, é que é preciso que, seja qual for o método que nós empreguemos com vistas à
comunicação do Evangelho para a salvação dos perdidos, ele se mostra um método, talvez pudéssemos dizer, honesto, equilibrado. Em que sentido? No sentido de que tanto arrependimento como fé, tanto fé como arrependimento, como eu procurei ressaltar aqui com os irmãos. É preciso, a evangelização correta, ela abre uma porta de esperança, e essa porta de esperança é a fé. Qualquer pessoa, por pior que seja a sua condição e seu estado, há esperança para ela, desde que creia na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, desde que se confie a sua vida e a sua salvação à suficiência da obra de Jesus na cruz. E isso precisa ser ensinado, isso precisa ser ressaltado. Essa exigência de fé, creia. O que fazer quando o Evangelho é anunciado e é pregado? Crê. Nenhuma obra é depositada, requerida de nós. Crê na suficiência da obra de Jesus na cruz por nós. Mas ela, por outro lado, tem que ter esse equilíbrio, não apenas exigir fé, mas exigir arrependimento. E eu estive aqui considerando com os irmãos como as mensagens no contexto missionário do livro de Atos dos Apóstolos, como de um modo ou de outro, explícito ou implicitamente, sempre exigem as duas coisas, tanto fé como arrependimento. Aqui na mensagem de Pedro, no capítulo 3, não apenas direciona para Deus, não apenas confronta o homem com a sua pecaminosidade. Se os irmãos forem perceber, nós temos isso aqui com clareza, a partir do versículo 13, 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida, de sorte matastes o autor da vida, sempre confrontando o homem com o seu pecado, apresentando Cristo também. Eu deveria ter, naquela ocasião, ressaltado isso, com base também aqui em Atos 3, mas já estudamos essa passagem, os irmãos conhecem bem, como Cristo aqui é apresentado, mas também confronta o homem, exigindo dele arrependimento. Olhem no versículo 19 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Seja qual for o método de evangelização utilizado, ele precisa convocar o homem a manifestar a sua fé através do arrependimento, a manifestar, a dar evidência de que confiou a sua vida a Cristo através do arrependimento dos seus pecados e da sua conversão, da sua mudança de direção, de conduta, de procedimento e de vida. E o ser humano precisa ser convocado e convidado ao arrependimento. E nesse contexto, ele precisa sempre ser advertido das consequências de não responder positivamente à pregação, ao anúncio, à comunicação do Evangelho. É muito grave a pessoa ter o privilégio de ser exposta ao Evangelho, à oferta de salvação graciosa através da obra de Cristo na cruz do Calvário, e ela não responder positivamente a essa mensagem, e ela ser endurecida no seu coração, ou ser negligente na sua resposta, ou não responder de maneira positiva a essa mensagem. Aqui mesmo, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos isso a partir do versículo 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será
exterminada do meio do povo. E é muito comum nós encontrarmos no Novo Testamento essas admoestações, essas advertências acerca das consequências negativas da rejeição da mensagem salvadora do Evangelho pela graça de Deus em Cristo. Não é uma mensagem que só tem um lado positivo. Aqui está, você é um pecador, Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores, portanto, se você aceitar, será salvo. Se não aceitar, não acontecerá nada. Não, não é verdade. Se você se confiar em Cristo, de fato depositar sua confiança nele, houver arrependimento e crer nele para a sua salvação, realmente você será salvo, serão perdoados os seus pecados. E você será considerado justo diante de Deus, não por justiça própria, que procede da obediência da lei por parte de você mesmo, mas pela justiça de Cristo, a justiça que procede da obediência da lei, mas por parte de Cristo, o único que obedeceu completamente à lei, e pode imputar essa justiça que ele alcançou àqueles que creem nele e depositam nele a sua confiança. Mas se você não fizer isso, essa alma será exterminada do meio do povo. Essas pessoas que não são conduzidas a Cristo, elas perecerão no inferno. Já citei várias vezes aqui o que um puritano, se não me falha a memória, John Preston disse. Quando o Evangelho é genuinamente pregado e as pessoas são expostas à pregação do Evangelho, ou elas são colocadas mais perto do céu ou mais perto do inferno. Porque ou elas responderão positivamente ao Evangelho, ou elas estarão rejeitando o Evangelho, se negando a responder positivamente ao Evangelho. E aí o estado delas será pior, porque mais graça tiveram e mais oportunidade tiveram da parte de Deus e rejeitaram o Evangelho. Então, irmãos, antes de nós refletirmos mais especificamente acerca dos métodos que podemos utilizar, nós temos que ter em mente isso. Evangelizar é comunicar um conteúdo com vistas à salvação dos perdidos. Evangelização deve ser definida em termos desse conteúdo, ou seja, é lançar o fundamento do conhecimento verdadeiro acerca do Deus revelado na Bíblia. É advertir, confrontar o homem com a sua real natureza e o seu estado. O homem precisa conhecer isso. Ele se engana, outros o enganam também, ele gosta de ser enganado e achar que tem alguma coisa boa que poderá justificar a sua justificação ou a sua salvação. É claro que Cristo precisa ser anunciado como o único caminho, não moralismo, não obras da lei, mas o único caminho. E o ser humano precisa, do ser humano precisa se exigir, precisa ser exigido, que ele creia, que ele deposite confiança em Cristo e arrependimento, que ele se arrependa das suas más obras, dos seus maus caminhos. E a evangelização precisa ser mostrar características compatíveis com esses princípios que nós estivemos considerando aqui. E por isso ela tem que ser solene, não é brincadeira, não é entretenimento, não é graça, como às vezes a comunicação do Evangelho parece ser em determinados ambientes. Não é preciso ser realista, é preciso ser corajosa, porque não é fácil confrontar o homem com os seus pecados, com a sua culpa. Nós tendemos a passar por cima disso. Isso não pode ser feito. Ela precisa ser exclusiva, no sentido de apresentar a Cristo, e ela precisa ser também honesta, como o próprio Senhor Jesus fez.
mostrando não apenas que qualquer pessoa pode ser salva pela fé, mas que o Evangelho tem demandas, E o próprio Senhor Jesus não deixou de lado essas demandas, não agiu de maneira desonesta. Como às vezes o Evangelho, quando é anunciado e comunicado, parece transparecer. Quando se anuncia, venha Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos, e você terá uma vida próspera, e terá uma vida de saúde, isso é mentira, isso é desonestidade. A apresentação do Evangelho, a evangelização, como se fosse a apresentação, o oferecimento de uma vida sem custos, que não necessariamente pressupõe arrependimento, não é honesto. E o próprio Senhor Jesus não fez isso. Quando alguém queria segui-lo, ele dizia, olha, avalie o custo, pense bem, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pense bem no que você vai fazer. E seja qual for o método que nós utilizemos, ele precisa ser honesto no que diz respeito às demandas do Evangelho. Fé sim, mas com o arrependimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e com a graça dele, nós possamos anunciar o Evangelho de maneira apropriada, comunicá-lo de maneira compatível com o seu conteúdo que nós estivemos considerando aqui nos domingos anteriores. Nós vamos...